69, entendeu? Então, quando eu mudei para cá, ainda pertencia a São Francisco. Mas depois passou para Palmeira do Oeste. O município pertencia a Palmeira do Oeste. E Palmeira era bom naquela época, entendeu? Tinha muito café, muito movimento, tinha 3, 4 bancos, entendeu? Então, mas era uma coisa, aquela época era bom, porque corria dinheiro, era um movimento beleza, né? Agora depois, o café parou de incentivar. Aí começou a uva no café. Inclusive até eu mesmo fui um dos primeiros, laranja mesmo, eu fui o primeiro que comecei aqui em Palmeira do Oeste, que não tinha. Tinha sim, pomalzinho de quintal. Agora depois que eu vim de lá, eu formei canteiro de uva, de laranja e vendi muda, plantei. Aí entrou o negócio do cancro-sítio, entendeu? Aí interditaram que as coisas, tinha que registrar canteiro, fazer uma coisa, fazer outra. Ficou uns anos mais ou menos. Mas ultimamente eu cheguei a vender laranja a 60 centavos a caixa. Fiquei 2 anos vendendo laranja a 60 centavos a caixa. E aquele negócio do cancro-sítio, o povo deu em cima e vistoria e coisa. Foi até que precisamos abandonar. Agora hoje, depois eu toquei roça muitos anos, entendeu? E depois da laranja, né? Acabou a laranja, começou esse negócio de cana, coisa. Agora eu não mexi com cana nem nada, eu apenas depois eu parei, vim dos tratores, larguei mão de mexer com lavoura, e estou lá com a chacrinha agora, mexendo com umas criaçãozinhas, umas coisas. Depois que aposentou, a gente não teve jeito de trabalhar mais. E hoje, principalmente, não tem como trabalhar em propriedade mais, né? Que propriedade hoje virou um negócio, pra você gastar, ficou horrores. E para a gente fazer, ficou difícil, entendeu? Então ficou um trem que a gente não sabe para que lado que serve para mais. Mas hoje ainda quem tem laranja e quem tem uva, ainda tá, porque agora a laranja ficou bom de preço, né? E a uva também esse ano foi bom. Mas muita gente parou, não incentivou mais, que foi acabando, né? Então foi onde que vai coisando. Então a vida é isso daí, a gente põe para frente, o tempo do Batista Caetano aqui, do Batistão, que era comprador de café, era bom. Mas depois foi ficando agora, hoje está bom demais, né? Para prefeito, para arrumar, a cidade ficou bonita, a cidade está boa, está bem, né? Agora aquele tempo não, aquele tempo não tinha asfalto, não tinha nada, era difícil, né? Mas era bom assim, para se viver, porque nós tínhamos condições de fazer alguma coisa. Na propriedade, principalmente. Então hoje ficou bom assim para comércio. Quando eu mudei aqui, essa sitiaiada, eu vendia adubo, essa sitiaiada tudo, tinha muito café, entendeu? Mas foi acabando, quer dizer, parou de vender adubo, foi começando com uma coisa, com outra, e foi cada vez ficando, né? Hoje então a maior força é cana, um pouquinho de gado, essas coisas assim. Então onde que a gente não sabe para que lado, né? Agora eu principalmente, quando eu mudei para cá, eu fui candidato em 83, lá em São Francisco, naquele tempo pertencia a São Francisco ainda, né? E eu teimei com política, com uma coisa, com outra, no fim da conta não virou. Então eu acabei largando mão de política. Mas hoje tá bom, porque hoje, né, melhorou muito. Que aquele tempo, quando a gente ia trabalhar, eu saía lá com dois tratores, o caminhão, saía a gente pendurado para ir trabalhar. Hoje você não acha uma pessoa para trabalhar para você mais. Acabou. Então a coisa ficou boa, que hoje não precisa trabalhar para viver, né? Tem muitas coisas boas. E aquele tempo não, se você não trabalhava, você não comia, filho. Aquele tempo era difícil. E a mulher, criança, tudo quanto é coisa, pendurava no carreta, no caminhão e ia trabalhar. Hoje não precisa mais, porque ninguém está trabalhando mais, né? Em cima do caminhão. Aquele tempo era carreta, trator, não tinha negócio. Hoje que tem que ter a perua, tem que ter uma coisa, outra. Aquele tempo não. Aquele tempo era carreta. Ia em cima da carreta, em cima do caminhão, buscava a gente em Jales, buscava a gente aqui em Palmeira, aqui em Aparecido do Oeste, eu busquei peão para colher algodão, né? Essas coisas. Então era mais. Hoje não, hoje tá bom. Hoje tem o quê? É usina. Quer dizer, os peão vai de quê? De ônibus, confortadinho. Tem o horário certo, aquele tempo não tinha. Trabalhava à vontade, do jeito que queria. Hoje não, hoje tem os horários de trabalhar, tem tudo, né? Então aquele tempo era mais difícil.
Só que era bom para você viver, porque naquele tempo tudo que nós fazíamos tinha valor. Hoje vale depois que está na mão do atravessador. Nós mesmo, por exemplo, tá? Você vê que nem eu lá, eu tenho uns porquinhos mesmo lá. Eu vou vender porco, tá difícil de vender. E nego ainda acha que é caro. Agora lá no açougue ele paga caro. Então complicou. O trato era baratinho, hoje o trato ficou caro. Há 2 anos atrás mesmo eu plantei um pouco de milho lá. Paguei 900 e tantos reais, não dá 12 quilos de milho, a semente. Quer dizer, o milho que eu colhi, além de tudo, não chove, não tá, o tempo está fraco de chuva, né? Se eu fosse vender o milho que eu colhi, eu não pagava a semente. Então, esse ano eu nem não plantei. Porque lá, quem plantou está perdendo tudo, porque da chuvisqueiro não está criando nada, né? Então as coisas vêm cada vez mais. Agora, para comércio não, para comércio ficou bom, porque hoje a cidade cresceu muito, hoje tem tudo quanto é conforto na cidade. Ah, mudou muito, né, filho? Porque você vê, fala que não tem emprego, mas tem emprego, porque tem muita gente trabalhando, que hoje principalmente não trabalha mesmo quem não quer, porque ninguém quer trabalhar hoje mais, não precisa. Aquele tempo não tinha Bolsa Família, não tinha essa coiseira, quer dizer, se você não trabalhava, você não comia, filho, então você tinha que trabalhar, né? Hoje não, hoje melhorou muito. Hoje ganha Vale Gás, ganha Bolsa Família, ganha não sei o que das mulheres que não tem marido, que tem filho. Aquele tempo não tinha, entendeu? Então é uma coisa que mudou muito, né? E outra coisa, aquele tempo o povo morava no sítio. Vila era muito difícil. Agora não, agora está tudo na vila. Hoje ficou fácil você comprar um lote, você comprar uma casa, tem financiamento de tudo quanto é jeito, né? Ficou bom, sei lá. Ah, não, meus filhos quando iam para a escola, eles iam e voltavam a pé, andando. Inclusive o Lúcio mesmo, quando viemos para a escola, ele machucou uma perna, ele ia de muleta para a escola. Mas tinha que ir e voltar de a pé, sozinho, não tinha ninguém, ia junto com a meninada. Hoje não, hoje tem ônibus que busca, tem ônibus que leva. Parece que hoje eles estão querendo até que a pessoa vai buscar os filhos na escola, vai trazer. Quer dizer, naquele tempo não. Eu mesmo no meu tempo, que eu ia na escola, de casa, aonde eu trabalhava, dava mais de quase 2 quilômetros. No dia clareado tinha que estar na roça, entendeu? Para nós ir na escola, naquele tempo não tinha relógio. Nós ficávamos em pé para ver onde estava a sombra, para ver que hora que era para vir em casa, tomar banho e ir na escola a pé. E outra coisa, lá na escola você comia, você levava comida, senão você não comia. Hoje não, hoje tem comida, busca, leva, né? Tem tudo quanto é coisa, não tem? Aquele tempo não, aquele tempo era difícil. Então já quando eu mudei para cá, os meninos já iam dali na vila, dá 1 quilômetro e pouco, onde eu morava, né? Então eles iam, já juntavam as meninadas tudo ali, que era bastante gente no sítio, bastante vizinho. Então eu já ia e voltava junto. Agora hoje ficou beleza, você vê. Tinha escolinha, lá onde eu morava mesmo, o Zezé mesmo começou a estudar, numa escolinha que tinha no sítio lá. Era 4 quilômetros longe de casa. Ele ia voltar de a pé, na escolinha. Hoje não tem mais escola no sítio, né? Ali embaixo mesmo, no Fandango, onde tem um sítio lá, tinha uma escola lá. Acabou, não tem mais escola em sítio, né? Você vê, acabou, agora é na cidade, busca, leva, quer dizer, melhorou muito, né? Da nossa vida, a vida de hoje, tá boa demais. Agora ficou assim. Outra coisa, naquele tempo, nós não tínhamos ilusão. A minha vida inteira eu andei a cavalo. Quando eu casei, eu acabei conseguindo arrumar uma charrete, entendeu? Que a nossa condição era charrete e a cavalo, era cavalo. Eu andava 45 quilômetros de a cavalo para em Olímpica, Tanduva, naquela época que eu morava lá. Para mexer com o negócio de financiamento, essas coisas, né? Eu ia e voltava a cavalo. Hoje não, hoje tem tudo quanto é condição, sabe? Todo mundo tem 2, 3 condições. Quer dizer, não pode falar que tá ruim. Tá ruim assim, porque naquela época, nós não tinha televisão, nós não tinha telefone, que eu mesmo tinha escritório em São Francisco comprar café, eu vinha à noite, eu saía de casa e ia na vida, aquele telefoninho, né? Para ligar para comprador de café, uma coisa e outra, que eu tinha máquina de café ali em São Francisco, entendeu? Hoje não, hoje onde você está conversando, falando com o cara e coisa, que tempo não existia isso. Então a nossa vida, principalmente a minha, foi difícil. Que quando eu comecei, eu com 5 anos eu já estava trabalhando na roça. 5 anos meu pai trabalhava, os meus irmãos, o mais velho era o Tonho, entendeu?
Então eles iam carpir café, essas coisas. E eu ficava pequeno, coisa. Tinha hora que a gente vacilava mesmo, eu subia naquele pé de goiaba, com um bonezinho lá cantando nos pés de goiaba. Ah, vem trabalhar! Tinha que descer, pegar enxadinha e lá triar café, assim, o mantimento, né? Às vezes milho, arroz, tinha no meio da rua. Aquele era o nosso serviço. Tempo de colheita, apanhar café, limpar tronco de café, era o que nós fazíamos. Hoje não tem criança, não vai mais isso. Hoje já nasce e já está na creche. Quer dizer, os filhos de hoje, aquele tempo, que eu até falo até hoje, né? Hoje, os filhos não criam com os pais. Aquele tempo nós respeitávamos os pais, porque o pai batia. Fulano, tá errado, ó, o couro comia. Hoje não. Hoje os filhos nem conhecem os pais, já nascem, eu vejo meus netos, né? Bisnetos que já tem, já nasce e já vai para a creche. Quer dizer, estuda o dia inteiro, fica o dia inteiro fora de casa. Quer dizer, como vai respeitar os pais? Os pais quando chegam, filha, não sei o quê. Quer dizer, não repreende muitas coisas que não pode fazer. Então, quem de nós respondia para o nosso pai antigamente? Ninguém. Se respondisse, apanhava na hora. Hoje não. Hoje eu vejo as crianças de hoje, responde, pinta, borda. E, então, quem que nós imaginava na nossa época que ia ter o telefone? Ninguém imaginava. O primeiro rádio que eu vi era um radinho assim, uma pilha desse tamanho. Eu tinha o quê? Acho que eu tinha uns 4 aninhos que eu me lembro até hoje. Nós íamos na roça, era longe de casa. E aquele tempo, usava cabaça, a água que levava na roça. Aquelas cabaçonas grandes, punha uma corda no pescoço, né? E levava a água lá. Então nós íamos embora, quando vinha embora da roça, meu pai deixava para nós sair bem de tardezinha, de noitinha, porque até que dava para trabalhar, tinha que estar lá trabalhando. E tinha o meu irmão, chamava Ardomiro, ele gostava de negócio de passarinho, marapuca, essas coisas. Uma coisa até gozada. Já que é para contar a história, eu vi que, entendeu? E ele agachou, dele já escurecendo, para a marapuca, que via falar em avião, mas ninguém sabia o que era avião. Aí em Pirangi. Aí um aviãozinho daquele teco-teco passou em riba, com aquele barulhão, ele juntou essa cabaça, tacou nas costas e saiu correndo. E caiu a tampa da cabaça, sabe? Conforme ele corria, pegava o vento da cabaça, fazia aí que ele correu mais ainda. Chegou em casa que o bicho queria pegar ele. Então, essas coisas tudo, quando é que existe hoje mais? Não tem. Hoje já nasce com o celular na mão, já coisa. Então, a coisa evoluiu demais. Quando eu comecei a mexer com lavoura mesmo, eu fiz lá quase 40 arqueiros de terra, com um tratorzinho 85 e uma gradinha de Roma de 6 discos, entendeu? Batia nas árvores, derrubava, trepava em rio para quebrar os galhos, lá virava, pintava os canecos, entendeu? Mas hoje não, hoje tem esteira, tem pá carregadeira, arranca, coisa. Então a coisa evoluiu muito de umas épocas para cá. Porque quando eu mudei para cá ainda tinha bastante mato. Cadê hoje? Não tem mais nada. Então é uma coisa que, né? É um trem que ninguém sabe o que, até onde vai. Aí agora, principalmente depois que começou essa cana, a cana acabou de entrar mesmo, porque aí é cana, pronto, acabou essas usinas. Antigamente não tinha usina. Era muito difícil. Então tem um trem que vai cada vez fazendo mais, né? Evolução. Vamos ver o que vai. Sonho? A gente quando era criança, no nosso tempo, o nosso sonho era diferente. Porque não tinha a ilusão que tem hoje. Então a vida inteira, meu sonho era trabalhar. Então sempre a molecada às vezes ia fazer uma coisa, fazer outra. Dia de domingo mesmo, a molecada ia trabalhar. No nosso tempo, naquele tempo, meu pai, coitado, era pobrezinho, entendeu? Então, se eu quiser meu dinheirinho, eu tinha que trabalhar. Quanto domingo a meninada ia jogar bola e coisa, eu ia na roça, bater paia de café, bater paia de feijão, para catar meu dinheirinho, para nunca pedir dinheiro pro meu pai, nunca. Inclusive até meu casamento, minhas coisas, foi tudo eu que fiz. Não pendi nada do meu pai. Então, hoje não tem filho que faz isso mais. Quer dizer, a gente tinha uma ilusão, como eu tenho até hoje. A gente ainda, que nós vivemos da ilusão, né? Se você acabar a ilusão, acabou a vida. Então, sempre nós quer isso, ou quer aquilo, né? Mas eu mancei boi, mancei burro, tudo quanto é trem eu fiz na vida. Só não matei, não roubei até hoje. Amansando animal? Vixe. O animal, hoje eu vejo eles amansar animal,
Eles pegam, coitadinho, amarra a perna, amarra a mão, amarra não sei o quê, né? Nosso tempo não. Amarrava no pau, arriava ali, o bicho desperninhava, coisava, aí meu irmão tampava os olhos dele do lado, a gente montava e saía, o trem saía pulando, pintando os canecos. Hoje não. Hoje eles marra, pinta, borda, depois fala peão. Mansar boi mesmo, mansar boi de canga. Montar em boi não, nunca montei. Mas mansar de canga, eu mansei umas partes juntas. Porque quando eu comecei a trabalhar, não tinha essas coisas. Eu comecei a trabalhar com a égua e um burro velho, tomba-terra. Entendeu? Depois que eu consegui amansar uma junta de boi, aí eu mansei umas 4, 5. Mas o que adiantava? Eu amansava os boi, mas aquele tempo não era que nem foi uma época que tinha peão em tudo quanto era lugar. Então dependia dos vizinhos. Quando chovia, você arramava o vizinho que estava parado, eu trabalhava com 2, 3 tombador com boi, que eu tinha os boi, né? Agora, quando não tinha, eu trabalhava sozinho, porque não tinha peão, tinha os boi, mas não tinha como trabalhar. Aí, então, o primeiro tratorzinho que eu comprei era um tratorzinho, Ferguinha gasolina, 2 bacinhas. Até hoje, um arado reversível, uma bacia de trator. Tombava com boi. Tá lá o meu filho, vai buscar ele. A canga ainda tá lá com o Zezé, meu filho, lá pendurada. Lá. Eu já pintei muitas coisas na vida, agora hoje... É o que eu falo hoje, eu falo para essas porcarias de hoje, eu falo, vocês falam que é homem, mas não vejo vocês fazer nada. Eu tirava leite, eu fazia de tudo que era preciso na roça. Hoje ninguém faz mais nada. Então hoje a vida ficou boa, né? Vem tudo de mão beijada, facinho. Nessa época mesmo que eu amansava animal, eu estudava música. Naquela época eu tinha uns 20 anos, por aí, 18, 20 anos. E eu ia em São Francisco, Paraíso, que de onde eu morava perto de Embaú, eu ia estudar em Paraíso, de noite. Eu ia 2 vezes por noite ou 3 por semana. Então, naquele meio de tempo, eu aproveitava amansar animal, né? Na estrada, você naquele animal brabo, não tinha condução, a condução era o cavalo, entendeu? Eu tinha que ir de cavalo. E quando foi um dia de noite, montou um troço na garupa do meu cavalo lá, que eu quase morri de medo. E o cavalo ficou com mais medo que eu ainda, porque a hora que eu soltei ele no pasto, me sempre doido correndo pro pasto. Tinha umas 10 porteiras, da onde aconteceu isso comigo. Chegava nas porteiras, metia o peito na porteira, em tempo de arrebentar as porteiras tudo. Tudo é história que a gente passou, entendeu? Hoje não se vê mais, né? Quando é que nego vai... Ninguém faz mais essas coisas, né? Hoje é carro, é uma coisa, é outra, então... Que nem nego fala assim, eu nunca vi nada, nunca vi, mas também não anda. Só anda onde? De carro, onde tem luz, onde tem uma coisa daquele tempo, não, aquele tempo andava no escuro mesmo, era a cavalo, tinha vezes que nós ia em baile 20 quilômetros, 20 e tantos quilômetros de a cavalo. Então era de noite. Uma vez mesmo eu fui num baile lá onde eu morava, e faz muito dano isso, estava amansando um cavalo, brabo, feito um cão. E eu fui perto de Irupi, é uma vila que tinha perto, que entre meio Monte Azul e coisa ali, né? Mas acabou a vila, tinha acabado. E quando foi à noite, foi um tempo de chuva, menina. Que a coisa, aquele tempo dava aquele chapeuzinho Ramenzoni e aquelas capas coqueiras. E viu aquele tempo, aquela ventania relampeando e coisa e tal. E tinha o lugar onde era o cemitério antigo, né? Ainda tinha uma casinha ali na entrada do cemitério, tinha uma casinha. Falei, vou entrar lá debaixo, esperar passar o tempo, né? A hora que eu fui chegando, tinha uma cabritada estava dormindo aí debaixo por causa da chuva. Os cabritos partiam para um cavalo para um lado, o cavalo partiu para outro, mas o tempo do jeito que vinha, pelejei até que eu entrei lá debaixo. Fiquei mais umas 2 horas lá esperando a chuva passar, debaixo daquele rancho ali perto do cemitério. Tem mulher, rapaz que faz isso hoje? Não tem mais. Então, hoje está fácil. Esses bailes de hoje mesmo. Toquei muito carnaval. Toquei carnaval uns 50 anos. Naquele tempo eu andava no escuro mesmo, a cavalo, tinha vezes que nós ia em baile 20 quilômetros, 20 e tantos quilômetros de a cavalo. Então era de noite. Uma vez mesmo eu fui num baile lá onde eu morava, e faz muito dano isso, estava amansando um cavalo, brabo, feito um cão. E eu fui perto de Irupi, é uma vila que tinha perto, que entre meio Monte Azul e coisa ali, né? Mas acabou a vila, tinha acabado. E quando foi à noite, foi um tempo de chuva, menina. Que a coisa, aquele tempo dava aquele chapeuzinho Ramenzoni e aquelas capas coqueiras. E viu aquele tempo, aquela ventania relampeando e coisa e tal. E tinha o lugar onde era o cemitério antigo, né? Ainda tinha uma casinha ali na entrada do cemitério, tinha uma casinha.
Falei, vou entrar lá de baixo, esperar passar o tempo, né? A hora que eu fui chegando, tinha uma cabritada tava dormindo aí debaixo por causa da chuva. Os cabritos partiam para um cavalo para um lado, o cavalo partiu para outro, mas o tempo do jeito que vinha, pelejei até que eu entrei lá debaixo. Fiquei mais umas 2 horas lá esperando a chuva passar, debaixo daquele rancho ali perto do cemitério. Tem mulher, rapaz que faz isso hoje? Não tem mais. Então, hoje está fácil. Esses bailes de hoje mesmo. Toquei muito carnaval. Toquei carnaval uns 50 anos. E como que era o carnaval? Conta pra gente. Aquele tempo era bom. Era bom que a gente, que nem eu falo, eu nunca dependi de nada. Então eu ganhava o meu dinheirinho, me divertia, ensinei meus filhos a tocar, porque o Zezé e o Lúcio também tocavam. Hoje ele não toca mais, que arrancou os dentes, né? Mas eu toquei muito tempo. Eu comecei a aprender clarinete, depois eu passei trombone, tocar carnaval. Toquei acho que uns 30 anos mais. Agora até há pouco tempo, antes de arrancar os dentes, ainda eu soprava trompete ainda, que até eu tenho lá ainda. Mas agora arranquei os dentes, não toca mais. Vamos ver o que for por colocar, né? Quem sabe ainda faz algum barulhinho. Mas aqui em Aparecido do Oeste, aqui em Palmeiras, aqui tudo em volta aqui, eu toquei carnaval. A organização era o seguinte, quando nós tocava, começava às vezes, que geralmente começava no sábado. Tem muito lugar que não começava na sexta-feira. Nós começava no sábado às 11 horas, parava às 4 da manhã. Agora o domingo e a quarta-feira, que era o final do carnaval, tinha 2 horas, depois do matinê nós tocava na rua. Dava uma volta, 2 na rua. Agora hoje eu vejo carnaval, é na rua, um pampeiro, uma coisa, não tem a organização que era. A partir do Oeste mesmo toquei carnaval há muitos anos ali. E Urânia eu toquei um carnaval sozinho lá. Não tinha outro instrumento, eu toquei sozinho, junto com o órgão e o conjunto, né? Mas o instrumento de assopro era só eu. Então, hoje não se vê isso mais. Hoje o que é? É órgão, é tudo eletrônico, quer dizer, não tem isso mais. Quantas vezes eu tocava carnaval até 4 horas da manhã? Chegava em casa, dormia até lá para as 8 horas, 7h30, 8 horas, vazava, ia tocar. 11 horas começava a tocar. Em Aparecida, do Sinópio, aqui em Salgado nós tocamos, Auriflama, Pereira Barreto, em Roda eu toquei todo lugar quase. 9, eu cuido de 2.700 sacos de arroz num pedacinho de terra lá, em 22 arqueires de terra. Assim, eu fiz a terra e dei para o pessoal de São Francisco, tudo a meia, entendeu? Então nós colhemos ali 2.700 sacos de arroz. Foi onde eu comecei, que aquele tempo ali, quando eu vim para cá, eu acabei perdendo 20 arqueires de terra. Porque eu vendi lá, aqui comprava a terra, que é 1.000 conto que eu comprei ali. Eu não, foi meu pai que comprou ali, entendeu? Aí como eles, não, vamos para lá, eu acabei vendendo lá, que eu perdi 3 anos de roça lá. Aí eu peguei o dinheiro que eu recebi e paguei o banco. E ficou 20.000 conto para trás. Falei, 20.000 conto, o ano que vem eu compro 20 arqueiros, eu fico com os mesmos 20 arqueiros, né? E sem dívida, aqui a terra era mais nova, mais perto de vila, que era mais afastado. Quando eu fui receber o dinheiro lá, não comprava um arqueiro, que eu fiquei pobre. Aí fiquei 3 anos que eu não trabalhava mais, minha vida era caçar, pescar. Aí que eu resolvi, em 79, laranja, eu formei café, eu formei uva, nós fomos um dos primeiros, né, formar uva. O Sidão Bernardo, depois começou o Sidão Farinácea, esse povo aí. Mas quando nós começamos ali, o primeiro de tudo que começou foi eu e o Sidão Bernardo. Tinha o Taqueixa aqui, né? O Taqueixa foi o primeiro que começou com o Niagara. Aí depois, então, ele e um cara aqui, que eu não conhecia o outro aqui de coisa, eram os dois que tinham, mas aquele tempo uva era, né? Aí passou uns 3 anos bom. Laranja também eu peguei uns 3 anos bom. Eu mesmo formei muda, formei canteiro, formei tudo, entendeu? Mas depois, aí eu fiquei 2 anos vendendo laranja 60 centavos a cada e me tirou ali um arqueiro e tanto de terra também. Que entrou tudo do meu lado ali, por causa da curva, né? Então, quando não tinha rodovia ali, foi um... Agora ficou bom, você viu agora, então, né? O que tem hoje, de maquinário e coisa. Porque hoje a prefeitura ficou uma beleza. Porque hoje tem tudo quanto é maquinário. Eu, às vezes, a gente até, às vezes fala coisa que às vezes não devia nem falar, né? Mas eu falo sempre. Porque hoje eu vejo o maquinário que tem hoje, que no meu tempo que eu vi de criança, arrumava estrada, era com um burro, com um cavalo, um enxadão,
entendeu? Eu cheguei a andar numa caminhonetinha, daquelas tocadas a gasogênio, só uma baratinha, só cabia 2 na frente e atrás era aquele tambor. Eu nunca mais ouvi daquela condição, que tem meu filho lá, o Zezé, ele gosta muito de comprar essas porcarias. Fala, por que você não acha um daquele, compra um daquele? Eu nunca mais ouvi. Aquele tempo, na rodovia, você não corria mais do que 20. Aquele tempo que eu falo, a maior força, nessa época da guerra mesmo, era trole. Era aquele trole de 4 rodas com 2 cavalos. Aquela estrada ruim, aquele trem, havia 2, 3 fazendas que tinha ali, onde eu morava, então que tinha os caminhãozinhos. Mas ficou 4, 5 anos debaixo das árvores, que não tinha gasolina, não tinha sal, não tinha querosene, não tinha nada. Meu pai acendeu lamparina com gordura de porco. Que isso é uma história que hoje ninguém nem sabe disso daí, entendeu? Não tinha querosene, não tinha sal. Se você comprar 1 litro de óleo, você tinha que ir na prefeitura, pegar uma licença para depois ver se você comprava o litro de óleo. Não é que nem você entra no mercado, você pega o que você quer, não. Isso tudo eu passei, eu vi, entendeu? Então nem fala, tem muitas coisas que ficou bom, muitas coisas ficou ruim, né? Então, tem que... Agora, a vida da gente, na nossa vida e hoje, nossa senhora, tá maravilha. E é o que eu digo, aquele tempo não tinha ilusão que tinha hoje. Que nem eu falo sempre, meu sogro, meus parentes mesmo, aquela época, quando meu sogro mesmo contava quando ele casou, o pai dele deu 5 arqueiros de terra para ele. Quando ele dividiu a fazenda, tinha 200 e tantos arqueiros. Então, vendia um bezerro, vendia uma vaca, vendia qualquer coisa, ia fazer o quê? Comprava terra. Agora hoje não. Hoje o nego toca a caminhonete, paga a grande. Nós chegava à noite, você apagava, soprava a lamparina, você dormia, não gastava mais nada. Hoje você está dormindo, tem licenciamento do carro, tem energia, tem o telefone, tem não sei o que, quer dizer, quando é amanhã, você dormiu, mas a coisa cresceu. Aquele tempo não tinha nada disso. Então por que o nego guardar dinheiro? E outra coisa, hoje você vê certas coisas, hoje tem pessoas que não podem comprar um fusquinho, mas anda de caminhonete maroca. Por quê? Financia. Isso, filha. Você tinha dinheiro, você comprava. Você não tinha, você não comprava. Pronto. Não tinha ilusão de hoje. É que nem o café mesmo. O café tinha o Batista, tinha o Paulinho Adalto, tinha o Viola, tinha uns par de compradores de café aqui. Entendeu? Então o café era assim. Hoje não tem mais nem máquina mais. Máquina de arroz. Eu nunca comprava arroz. Eu tinha direto. Os peões trabalhavam comigo. Falavam, vai lá na tua, pega um saco e leva. Não tinha negócio de comprar. Entendeu? Agora não. A última vez que eu plantei feijão, eu vendi pro Carlinho, aqui, final do Carlinho, que ele já morreu também, né? Aí eu tinha colhido um pouquinho lá, já começou. Eu colhia feijão, você vendia um saco no mercado, outro no outro, no instantinho você vendia tudo. Ultimamente não vendia mais, hoje só tem empacotadora. A última vez que eu vendi para ele, falou, Penarel, olha, eu vou precisar jogar aquele feijão completinho fora. O nego chega lá, olha o saco do feijão lá, vai lá, pega o saquinho, feijão bonito. Falou, ninguém pega 1 quilo de feijão, mais barato, mas não pega, que é o saquinho. Então o brasileiro hoje ficou... Eu vendia uva, vendia laranja, que eu tinha pomado laranja e uva, então eu saía às vezes vender, né? Na cidade, Ouro Oeste mesmo, vendi muito. Aqui em São João de Área. Então, o brasileiro ele ia naqueles caixão bonito. Às vezes aquele caixinho maduro, bom, docinho, nego não pegava. Ia no grandão. Ele ficou esquisito, ele não come mais pelo paladar, ele come com os olhos, tudo que ele quer bonito. Tem uma coisa que, tá? Acho que não, né? Porque muita coisa, tem muita coisa boa. Que aqui quando eu mudei para cá, que eu falei aquela hora, né? Aquele tempo não tinha negócio de canteiro, essa coisa. Então minha laranja que eu plantei, eu mesmo fiz o canteiro, um dos primeiros que comecei aqui. 69, 70. Depois começou a formar. Nós começamos, nós fomos lá no Nagata, eu tinha uma caminhonete C14, enchimos de cipó. Aí eu cheguei em casa, joguei debaixo de um pé de manga e levei o punhado para o Sidão, meu primo. Foi ele que incentivou para ir lá buscar aqui. Ele queria buscar, mas eu vi que ele não tinha condução e ele queria buscar. Eu não estava com ideia de plantar aqui, entendeu? Mas como eu fiquei com dó dele, falei, vamos lá buscar, né? Aí eu resolvi fazer lá uma parreirinha também. Aí nesse meio de tempo, o Polaquinho aqui, o Cid Polaquinho, que é o... Como é que chamava ele aí que tinha aqui? Agora ele está para Minas. Trabalhou lá comigo, ele não tinha nada. Aí eu comecei a formar a uva, dei para ele de ameia.
Ele ficou rico em 2 anos, não chegou 3 anos, entendeu? Ele saiu de lá com dinheiro, com a chacrinha, mas eu dava de ameia para ele e dava tudo, grampeador, tudo quanto é coisa. Em 2 anos ele comprou a chacrinha, veio com dinheiro e daí ele foi embora, tá tão bem, até hoje, entendeu? Mas eu acabei abandonando, porque meus filhos queriam estudar, não foi na parreira. Dei para um, dei para outro, começou a dar problema, porque a uva foi bom 3 anos, 3 anos foi beleza. Depois o trem já deu para trás. Então, aquela época, nós trouxemos esse cipó, plantava no chão, o enxerto era feito no chão, fazia o enxerto, cobria com terra. Hoje não, hoje você já faz enxerto em tudo quanto é lugar. Então, incentivou muito. Naquela época nós ia lá para coisa, para ver lá como é que eram as parreiras e coisa e tal, porque aqui era difícil. Ninguém sabia ainda, né? Quando eu comecei ali na beira da pista, ali em casa, tinha uns dias que você não trabalhava. Era o dia inteiro gente lá, o Sidão Farinácia mesmo, aquele coisa ali, foi tudo lá, pegar borbulha lá com nós, ver lá com nós, depois que eles começaram. Mas o primeiro que começou mesmo fui eu e o Sidão Bernardo. E o Taqueixa, que só que o Taqueixa, coitado, ele começou um pouquinho, né? Então, mas o primeiro mesmo tudo foi o Taqueixa, só que ele começou com a Niagara, né? Aí depois que nós plantamos, nós pegamos 3 anos bons, que foi onde o meus primos acertou, né? Que eu também ganhei muito dinheiro, mas no lugar de eu fazer outras coisas, eu comecei a investir mais uva. Tem Valentim, eu tinha uma chácara lá também, tinha 500 pés lá no Valentim também. Mas depois o trem começou a dar para trás e eu parei. Então eu arranquei tudo. Hoje tem uns pés lá, nem pro gato não tem mais. Laranja mesmo, laranja eu formei, eu tinha também, acabou tudo também. Então, tudo quanto é coisa tem que ter um incentivo, né? Se não tiver incentivo, não tem. Eu plantei café, eu plantei laranja, eu plantei um monte de coiseira. Mas era difícil, né? Palmeira é uma cidade boa. Hoje ela evoluiu muito, né? Tem bons confortos. Então, em vista de quando eu vim para cá, aquele tempo é quem eu falei aquela hora, né? Era bom porque tinha muito café e muito movimento. Corria muito dinheiro. Hoje já ficou mais. Mas ficou bom porque o governo incentivou a cidade e a cidade melhorou muito. Em vista daquele tempo não tinha asfalto, era aquelas poças d'água no meio da rua. Aqui, que eu estava falando para você, quando entrou o pezão, no pé vermelho, você não tinha jeito de passar. Cada buraco na beira da rua ali que dá pra você cair de dentro, entendeu? Então, quer dizer, melhorou, né? Não só aqui, como melhorou para tudo quanto é município, que ficou outra coisa, né? E outra coisa, hoje, aquele tempo, na cidade era pouca gente. Todo mundo morava na rural, no sítio. Hoje não tem mais ninguém no sítio. Está todo mundo lá dentro de vila. E o que vai acontecer? Cada vez mais, porque quem vai morar no sítio fazer o quê? A gente, hoje, eu, como diz o outro, já não mudo para mais lado nenhum, né? Porque a gente já está velho, está no fim da vida, da corrida da gente, como diz o outro. Mas você vai para onde mais? Tem mais onde você ir, né? Então, tá bom. Palmeiras tá, principalmente, hoje tem tudo, né? Tem hospital, tem tudo. Antigamente só tinha esse hospital do Dr. Chiquinho e do Dr. Paulo, né? Em casa não tinha esse negócio de coisa, não. Buscava parteira, era chato. Eu lembro quando eu era criança, às vezes meu pai chegava em casa, a gente... Hoje não tem, que aquele tempo eu cheguei, para mim, ter febre, você estava deitado assim, você tinha aquelas coisinhas de fogo, que saía dos olhos, parecia aquelas coisinhas de tanta febre que você tinha. Então o pai chegava em casa, a mãe falava, ó, fulano tá assim, assim, assim. Ele pulava lá dentro do chiqueiro, arrancava lá um gervão, fedegoso, agora não me lembro a outra coisa, era 3 raizinhas. Ele fervia aquilo, nós tomávamos, pronto. Agora hoje não, hoje, bora lá, a injeção, não sei o quê, não sei o quê. Aquele tempo era duro. Era na base da raiz, na base de aguentar o moio, não tinha... E outra coisa, hoje é coluna, naquele tempo nós ia trabalhar, ralhar algodão, arrancar feijão, essas coisas, nós ia de joelho. Hoje ninguém não faz isso mais, é coluna, aposentar a coluna. Naquele tempo não era coluna, era dor de cadeira. Dor de cadeira, mas tinha que trabalhar. Tinha ou não tinha, tinha que entrar na roça. Hoje não está mais. Então, é o que eu estou falando. Você não vê hoje essas mulheres de hoje? Tem 2, 3 filhos, com cada marido, que recebe 2, 3 pensão, depois recebe ainda mais o Bolsa Família, mais o vale das crianças, vai trabalhar para quê, né? Não sabe nem não, então ficou bom demais.